Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha Pro de novo aqui, mais um vídeo para vocês me acompanharem aí na nossa aulinha. Hoje é de história, tá? Esse vídeo a gente vai trabalhar aqui só a aulinha de história. Vocês já fizeram a atividade no livro de geografia, porque hoje a gente tem aula de história e geografia. E agora vamos fazer a atividade, página 14 do livro de história. Certo? Vocês podem pegar o livro para acompanhar aqui a leiturinha e a explicação da Pro, certo? Vamos lá. Hoje no livro de história, página 14, vocês vão encontrar lá em cima o número 2, que é o capítulo 2, a história de cada um, tá? E a Pro vai começar aqui, vocês podem observar muito bem esse desenho, essa ilustração que vocês estão vendo aí. E a Pro vai fazer a leitura desse pequeno texto que está aqui no início da página. Vamos lá. A história de cada um. Você está construindo a sua história desde que nasceu. Tudo que viu, ouviu, fez ou conheceu faz parte da sua história. A história de sua vida é única e a cada dia ganha novos acontecimentos e aumenta um pouquinho. Vocês são crianças que já fazem aí, a maioria tem 6 aninhos, né? Algumas ainda vão completar 6 aninhos. Então, já fazem 6 aninhos que vocês estão fazendo a historinha de vida de vocês. Desde a barriguinha da mamãe até o nascimento e todas as etapas da infância que vocês vêm passando. Cada um de nós tem a nossa história. As histórias, elas podem ser parecidas, mas elas não se repetem. Cada um tem a sua história de vida, a sua família, o seu jeitinho de ser, ok? Quando vocês olham a ilustração que está aí, vocês conseguem observar 6 crianças aí no balanço. E essas crianças, pelas características físicas dela, a gente consegue saber mais ou menos em que parte da infância cada criança tá, mais ou menos que idade cada criança tem, né? Então, vocês vão fazer a observação muito minuciosa, é importante pegar o livro, olhar cada detalhe, oralizar o que você tá vendo, tá bom? Então, vamos lá, a gente tem as 2 primeiras crianças no balanço, bem pequenininhas. Depois a gente tem mais 2 crianças um pouco maiores e depois mais 2 maiores ainda. Fazendo a análise dessa ilustração, falando aí para quem está com você, o responsável, olha, eu tô vendo isso, olha, essa criança é de um jeito, eu acho que ela tem tantos anos. Essa criança, olha como ela é maior, ela tem tantos anos. Depois de você fazer essa análise, você vai lá para a página 15 para fazer o exercício número 1, tá? A Pro vai ler como que é o exercício número 1, olha. Conheça um pouco da história das crianças apresentadas na ilustração da página ao lado e responda as questões a seguir. Vamos lá. A primeira fotinho que vocês estão vendo aí é a Alice, a primeira criança do balanço lá, olha. A Alice tem apenas 6 meses e ainda não tem dentinhos. A segunda criança que vocês estão vendo, que está lá no balanço do lado da Alice, é o José. Ele tem 1 aninho e aprendeu a andar. A terceira criança que vocês estão vendo, é a próxima lá do balanço, é a Juliana. A Juliana tem 4 anos e gosta de jogar futebol. Depois nós vemos mais uma criança ali embaixo, que é a que está do lado da Juliana. É o Felipe. O Felipe tem 6 anos e sabe escrever algumas palavrinhas já. Depois nós temos a próxima criança, que está do lado do Felipe, ali no balanço, que é a Luísa. Ela tem 8 anos e aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas.
E a última criança que vocês estão vendo aí na página do livro é o Mateus. Ele é o último do outro lado lá no balanço, né? O Mateus tem 10 anos e ele já está no 5º ano, viu? São 6 crianças com idades diferentes. Agora nós sabemos o nome dessas crianças e a idade que cada uma tem. Quando você analisou a página lá, antes de fazer esse exercício número 1, você acertou a idade de algum? Dá uma olhada de novo para ver se você acertou ou se aproximou, né? Aí, nós temos 2 atividades aqui de assinalar no livro. A primeira é: sua idade é mais próxima da idade de qual dessas crianças? Da Luísa, do Felipe, do Mateus, da Alice, da Juliana ou do José? Você tem quantos anos? A sua idade, ela é igual ou é mais próxima de qual desses aqui que a gente viu? E depois, mais uma questão: o que você já sabe e gosta de fazer? Aqui nós temos cantar, andar de bicicleta, jogar futebol, contar histórias, tocar um instrumento e dançar. Se você já sabe fazer tudo isso, você vai fazer um X em todos os quadradinhos. Ou, se você só sabe um ou outro, você vai assinalar tudo aquilo que você já sabe fazer, certo? E aí a gente já fez a atividade dessa página. Vamos virar a página e continuar lá na página 16. Lá na página 16, nós vamos... Peraí que sai um negócio aqui na tela da Pro. Na página 16, nós vamos ver um pouquinho sobre mudanças com o passar do tempo. Lembra lá no comecinho que a Pro falou que todos nós somos únicos e passamos por várias etapas da vida? Vocês eram nenenzinhos, bem pequenininhos, e hoje já são maiores, já estão fazendo a aula aqui remota pelo computador, tem coisas que vocês já fazem sozinho, que vocês já conseguem, vocês já cresceram um pouco, já mudou um pouco de coisas aí no tempo de vocês, não é mesmo? Lá em cima, a Pro vai ler o texto. Vocês podem observar que existe 2 ilustrações. Encontre a diferença nessas 2 ilustrações, tá? E oralize aí para o papai, para a mamãe, para o responsável que está aí com vocês. O que tem de diferente nessa ilustração que aconteceu com o tempo? Mudanças com o passar do tempo. Você mudou com o passar do tempo. Você cresceu e aprendeu a andar, a falar, a ler, a escrever, a praticar esportes ou, quem sabe, a tocar um instrumento musical. Mudanças também acontecem em seu corpo, na altura, no peso, na voz e até na sua dentição. Algumas características do corpo permanecem iguais durante a vida e são únicas de cada pessoa. Você sabia, olha aí, tem um quadradinho aí do você sabia, que as marcas que nós temos nas pontas dos dedos, passe a mão assim no seu dedinho que você vai sentir, chamadas impressões digitais, não mudam com o passar do tempo e são únicas para cada pessoa? Nós podemos, conforme a gente cresce, pessoal, mudar o nosso peso, a gente muda o tamanho das nossas pernas, dos nossos braços, os nossos dentes trocam, né? Os dentinhos de leite vão caindo, vão crescendo outros dentinhos no lugar. O nosso cabelo pode ficar comprido, pode permanecer curtinho. As coisas vão mudando conforme vão passando o tempo. Mas a nossa impressão digital, essas marquinhas, esses risquinhos bem fininhos que todo mundo tem aí na ponta dos dedos, essas não mudam nunca. Elas ficam aqui, a mesma marquinha, do mesmo jeitinho de quando você nasce, é a mesma até que você fica bem velhinho, certo? E aí, nós temos como uma atividade aqui, a número 2 dessa página, para a gente fazer a nossa impressão digital aqui no livro. Você vai usar uma tinta guache, né? E pintar a pontinha do dedo aqui, ó. Você vai passar nessa partinha do dedão do seu polegar. E aí, você vai marcar nesse primeiro quadradinho a sua impressão digital. Tá lá, minha impressão digital. No quadradinho do lado, tá escrito assim, impressão digital do meu colega.
Mas como nós estamos numa educação remota, você vai pedir para um adulto na casa fazer a impressão digital dele aí, né? De uma pessoa mais velha que você, para você comparar aí seus dedinhos. Você, ao analisar ali a tintura que vai ficar, você vai ver que os risquinhos, eles não são iguais, certo? Então, você vai fazer a sua impressão digital no primeiro quadradinho e vai pedir para alguém que está aí com você, mais velho que você, fazer a impressão digital no segundo quadradinho. E você pode escrever o nome dessa pessoa embaixo aqui do quadradinho, beleza? E aí, depois tira a foto da página e manda para a Pro, ok? Vamos lá agora para a página 17. A página 17 a gente tem mais 3 exercícios. O exercício número 3 está pedindo assim, olha, desenhe uma atividade que você aprendeu com o passar do tempo. Depois, mostre o seu desenho aos seus colegas. Alguém da turma desenhou a mesma atividade? Da mesma forma, vocês vão fazer o desenho dessa atividade e depois a Pro vai compartilhar lá no grupo as fotinhos assim que eu recebo, né, de vocês. A Pro vai compartilhando lá no grupo para ver se os colegas evoluíram aí na mesma coisa, tá? Você vai fazer um desenho de alguma coisa que você antes não conseguia e hoje já consegue. Por exemplo, voltando lá na página 16, quando a gente vê aquela menininha, lá na primeira ilustração, ela tá andando de bicicleta, se vocês observarem bem, com rodinhas, né? E aí ela cresceu um pouquinho mais, e na outra ilustração você pode perceber que ela já não usa mais as rodinhas, que ela já aprendeu a andar sem a rodinha, né? Isso é uma atividade que ela aprendeu conforme o tempo foi passando, ela foi treinando e aí ela conseguiu, certo? Você pode fazer uma ilustração aqui nesse espaço do livro de qualquer coisa que antes você não conseguia e hoje você já consegue fazer sozinho, beleza? Aí agora o exercício 4. Assinale uma característica do corpo das pessoas que muda com o passar do tempo. Aqui você pode fazer o X em uma ou mais características, tá? As impressões digitais, elas mudam conforme a gente cresce. Os nossos dentes mudam conforme a gente cresce. A nossa altura muda conforme a gente cresce. Então, você vai fazer um X naqueles que mudam conforme a gente cresce, beleza? E aí, o nosso último exercício é o número 5. Observe as imagens a seguir. Nós temos 2 imagens. O Daniel com 1 aninho. Você pode ver ele aqui carregando o ursinho, correndo ali na grama. E na outra imagem é o Daniel, só que agora com 17 anos. O que mudou em Daniel com o passar do tempo? E aí nós temos essas questões. A altura e o peso, as impressões digitais, a cor dos olhos, conjunto dos dentes. Você vai fazer um X naquilo que está de diferente aqui no Daniel, o que aconteceu conforme o Daniel foi crescendo, tá bom? Assim que finalizarem, tá? Vocês tiram a foto das páginas e envia lá no WhatsApp para Pro poder validar a presença de vocês na aula no diário de classe, certo? E aí, depois de tudo isso, você pode conversar bastante aí com a mamãe, com o papai, com o responsável, né? Que conhece você desde pequenininho e perguntar para eles o que você faz de diferente que quando você era pequenininho você não conseguia fazer, né? É importante ter esse momento aí de troca de conhecimento, a oralidade é trabalhada, então vocês podem fazer isso depois que finalizar a atividade, beleza? Beijão para vocês, bom final de semana e até a próxima aula.